Vamos lá. Kennedy, a pergunta que você vai ter que responder ao final é qual personagem Flávio Dino vestiu durante a sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Mas eu queria te pedir, se não for pedir demais, para dar uns highlights de como é que foi, dar um resumo de como é que foi os principais momentos, para quem não assistiu à sabatina. Zé, vamos lá. Eu comecei desde cedinho a acompanhar, estava previsto para começar às 9 horas, mas gastaram uma hora ali discutindo o formato da sabatina, né? Houve questionamento a esse formato de colocar o Gonê e o Dino na mesma sabatina. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já usou esse formato para algumas outras indicações a outros cargos. Mas é a primeira vez para dois cargos tão importantes. Tinha uma estratégia nisso no governo que era diluir a pressão sobre o Dino e diminuir o tempo da sabatina, fazendo duas de uma vez, porque são dois cargos que merecem sabatinas próprias, né? Acho que havia um ponto no questionamento. Mas ali foi o Davi Alcolumbre, num acordo com o governo, foi a estratégia política para aprovar ainda, por causa do calendário apertado, aprovar ainda neste ano as indicações e deve ser E votada aí. como é que funcionava? Fazia uma pergunta para um, uma pergunta para outro? Como é que era a dinâmica? A ideia original, o Davi Alcolumbre mudou, recuou um pouquinho. A ideia original era blocos de três senadores faziam um punhado de perguntas e aí os dois respondiam. Aí houve o questionamento do Alessandro Vieira, de outros senadores também. E o Alcolumbre falou: beleza, façam, vai ser por senador, o senador tem 10 minutos para inquirir, ele pergunta aos dois, os dois juntos têm 10 minutos para responder, e depois réplica e tréplica de 5, né? Acabou que o Alcolumbre deixou o prazo correr meio ali, esses 10 minutos viraram 15, 20, ele foi tocando, não quis brigar com ninguém. Toda vez que a oposição tentou acirrar um pouco, criar uma cena, porque a gente não viu nessa sabatina algumas cenas que a gente viu em outras comissões, em que o Dino teve presente, assim, de embates mais duros, né? Então acabou funcionando a estratégia do governo, vai perder uma hora. Aí Só me começou a explica uma sabatina. coisa, Kennedy. Teve senador que perguntou só para o Dino e esqueceu de perguntar para o Gonê, ou em geral a mesma pergunta valia para os dois, eram perguntas diferentes? Como é que ficou essa zona? Não, teve senador que preferiu focar no Dino, mas tá, essa pergunta vale também para o Gonê. Né? O Gonê ficou em segundo plano ali na sabatina. Em alguns momentos ele falou, quando, por exemplo, ele defendeu o Gilmar Mendes de uma crítica do Alessandro Vieira, ele pegou e foi mais incisivo, e quando o Contarato do PT cobrou dele uma posição mais clara sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo e a adoção é, de crianças por casais, pessoas do mesmo sexo, né? Aí, porque o Gonet tem uma trajetória conservadora, mas aí o Gonet primeiro falou, olha, eu vou respeitar o que o Supremo decidiu, o que a lei decidiu, aí o contrato perguntou, mas eu quero a sua posição pessoal. Aí ele deu. Ele acha, né, que uma união entre pessoas do mesmo sexo tem que ter a proteção jurídica e o reconhecimento que qualquer união civil tenha. E que aí ele pegou e falou, e o amor, porque o contrato tem filhos adotados, que o amor que o Contarato e o companheiro dele têm pelos filhos é o mesmo amor que uma família de um casal heterossexual também tem. Ele acabou de se dizendo favorável ali, mas ele ficou um pouco incomodado com essa questão. E houve alguns questionamentos, o inquérito do Supremo que tramita, aquele inquérito que investiga ataques ao Supremo, está sob a batuta do Alexandre de Moraes, que foi inaugurado pelo Toffoli. Aquele questionamento de que o Supremo abriu o inquérito ao contrário do Ministério Público e que isso alguns advogados apontam como algo fora da curva, mas tem amparo ali no regimento do Supremo, enfim, é uma questão que é debatida há bastante tempo. O Monet ficou por aí. O Dino não. O Dino teve no centro do bombardeio, né? O primeiro que bombardeou foi o Rogério Marinho, líder da minoria, assim, com uma forma cortês, mas ó, você lembrou que o Dino atacou o Bolsonaro, perguntou se o Dino ia se declarar impedido, fez questões mais duras para o Dino. Aí o Dino incorporou um personagem zen, né? Não é a versão Dino bolado, né? A versão bolada, é uma versão zen. E ele usou na Tranquilão, abertura Dino dele tranquilão. Dino tranquilão, Dino tranquilão. Aí, para seguir aqui mais ou menos uma ordem do resumo, começou com isso, com o Rogério Marinho tentando fazer uma provocação maior a ele, e ele ali já.
pegou e não entrou no confronto. O Dino abriu a fala dele, enquanto o Gonê ressaltou o currículo, o Dino abriu com uma fala política, já sinalizando, ó, tem a inconstitucionalidade de leis feitas pelo Legislativo e dos atos administrativos do Executivo é exceção. A presunção é de que são constitucionais. Sinalizou o seguinte: não vou ficar lá no Supremo declarando ou defendendo que o Supremo declare leis e atos administrativos inconstitucionais. Vamos analisar caso a caso, pode ser que haja, mas ele, né, ele fez um aceno para a atividade legislativa e para o executivo, lembrando que ele foi governador, que ele foi deputado, ele é um senador eleito. Então, ele já abriu lançando vacinas, Toledo, para os ataques que ele ia sofrer ao longo da sabatina. Ele foi muito inteligente, né? E, apesar de ter adotado um estilo zen ali, um estilo mais tranquilo, a ironia fina continuou ali, né? Quando ele foi questionado pelo Marcos Rogério, e aí sobre o comunismo, as acusações que o Dino era uma figura de esquerda, aquela coisa, aquele anticomunismo atrasado, anacrônico, certos senadores lá do Congresso Nacional, ele pegou e lembrou que ele foi indicado para o CNJ, para ser secretário-geral do CNJ pelo Nelson Jobim. Aí ele brincou, Nelson Jobim não pode ser acusado de bolchevique. O Marcos Rogério não conseguiu entender muito bem na hora se aquilo era a resposta, faltou uma tecla SAP ali, né? Mas, enfim, o Dino foi dessa maneira. Eles esvaziaram também, os governistas tiveram uma atitude de esvaziar a sabatina no sentido de não prolongá-la, de não fazer perguntas demais. Logo na largada, o Jacques Wagner, que foi relator da indicação do Gonê e que é líder do governo, o Senado pediu uma orientação aqui do governo e os senadores governistas façam poucas perguntas, a gente quer resolver essa parada logo, e a gente viu muito senador pedindo para deixar a inscrição de lado, trocando por tempo de fala na tribuna do Senado. Né? Então o senador ia lá e falava, eu não vou falar não, eu abro mão aqui, mas o Pacheco garantiu que lá na tribuna do Senado eu vou ter o meu palanque para poder fazer a minha fala. Enfim, aí o governo montou uma estratégia que deu certo. Primeiro porque diminuiu o tempo, colocando os dois juntos na sabatina, o Gonê e o Dino. Diminuiu o tempo de sabatina do Dino. O Dino seguiu à risca o roteiro de não ir para o embate. Teve até um momento ali civilizadíssimo com o Moro, que foi lá e cumprimentou o Pois Dino, aí é, fez uma piada, tem riu, uma foto aí rendeu uma. circulando dos dois dando risada, um com o outro ali, parecia que tava num converscote. O Moro, né, depois ele ficou um pouco incomodado, ele foi explicar que aquela foto não significava o voto dele, né? Ou seja, ele falou que ele não ia votar a favor do Dino. O Moro, que é esse mestre da Inculto e Belas, ele deu a tradicional aula de oratória que ele costuma dar quando ele se manifesta lá no Supremo, né? A pergunta mais importante que ele fez para o Dino é se o Dino continuaria tuitando, continuaria participando das redes sociais. Você, né, você deixaria, pagaria as redes sociais dele e tal. Aí o Dino falou: olha, eu não vou apagar, mas vou ter uma outra atitude nas redes sociais. Eu preciso de algum lugar para falar sobre o Botafogo. Brincou ali, né? Enfim. O Moro também, naquele melhor Vamos lembrar estilo lá que o Gilmar Mendes tem conta no Twitter, do Alexandre tem de Moraes, Alexandre de enfim. Moraes, não é Não é novidade. problema, não é problema ter conta no Twitter. O problema é a autoridade que tem uma conta no Twitter e que é o ministro Supremo, que usa o que ela faz daquela conta no Twitter, né? Mas enfim. Mas é isso, é impressionante a inteligência do Moro. Eu fico impressionado como é um sábio, como a gente não reconheceu esse gênio da política antes. E bem lavajatista, né? Ele chegou a dizer: claro que existem políticos bons. Ele fez essa concessão lá, juiz dos políticos. É uma pena, Zé, mas enfim, é o Moro, né? Não vamos Agora, perder mais tempo com ele. Teve uma parte legal, Zé, que eu preciso contar. Não, hum, fala. Mas depois não, me é isso que lembra. vai para os highlights, porque eu tô quase dormindo aqui. Pelo que você está falando, foi Não, a zen, melhor. tranquilão e ninguém bateu boca, não teve aquilo que a gente está acostumado a Não, ver, cenas de não teve. pugilato. Não, não teve. Tem esses senadores mínimos que a gente vê o nível dessa extrema-direita e dessa direita lá, é uma vergonha. A direita merecia ter gente mais qualificada defendendo seus pontos de vista, né? Mas a Uhum. melhor, assim, o furo da sabatina foi dado pelo Flávio Bolsonaro. Ele disse que o pai dele, então presidente em 2021,
antes de indicar o André Mendonça, cogitou indicar o Flávio Bolsonaro para o Senado, porque ele é formado em direito. Você imagina, assim, perdemos o segundo Rui Barbosa no Supremo Tribunal Federal, né? Ele Eu falou imagino isso sim, sem rir? falou isso sem rir, falou sério, que o pai dele, você pode, porque você é advogado. Aí ele, fez uma ótima indicação, sugeriu o André Mendonça. Então, e também Entendi. discurso do Flávio Bolsonaro, falando da alta criminalidade no Rio de Janeiro, enfim, foi um discurso de quem tem lugar de fala, né? De quem homenageia miliciano. E mentiu, Zé, disse que o Bolsonaro atuou na pandemia. Não tem novidade nenhuma, você está vendo? É para dar sono. Que o Bolsonaro atuou para salvar vidas na pandemia, e ele falou uma coisa muito interessante, que a ciência já mostra que o Bolsonaro estava certo, Zé. Então, assim, é, Em quê? na forma como ele tratou a pandemia, na gestão dele da pandemia. Mentira na Certo. cara dura, né? Como eles trabalham ali. Essa sabatina é um exemplo claro. O Congresso reclama do processo de indicação, do mandato. Quando tem a oportunidade de filtrar, de inquirir, de fazer uma coisa de alto nível, eles não demonstraram capacidade nenhuma. O Alessandro Vieira fez algumas perguntas pertinentes, mas no final volta aquela coisa da demonização da política, como se o fato do Dino ter sido um político e um político combativo, isso fosse um impedimento para uma atuação. É o mito do técnico, né? Nós precisamos de técnicos Sim. nas posições, né? Mas Ah, enfim, você conhece bem o que eu penso, enfim. não, Zé, mas e também como, enfim, todos os ministros do Supremo foram indicações políticas, com raríssimas exceções, né? e não é Por ruim todos os que presidentes. haja e não é ruim que Porque, haja um corte não, e não é só político, Zé. aqui, nos Estados Unidos também, né? Entendeu? Quando você indica um ministro, um presidente republicano indica um ministro, você sabe como ele vai votar a favor das teses republicanas. É, Se é um democrata, é a mesma coisa. Então você já sabe a priori qual é o placar nas votações no Supremo é, Americano, porque é partidário, efetivamente partidário. Mas, enfim, é. só para a gente fazer então um Bom, fecho, Kennedy, o que que você destacaria e como é que você resumiria a participação do Dino, porque o Gonê, pelo visto, coitado, entrou ali como Pilatos no credo, né? Só para constar. só para constar, vai ter uma aprovação mais ampla. Eu destacaria ainda o Mourão questionando o Dino por uma defesa que ele fez de mandatos para ministro do Supremo no passado, e o Dino mudando de posição e sugerindo voltar à regra de aposentadoria aos 70 anos. A PEC da Bengala modificou para 75 para tirar duas indicações da Dilma, que ele acha que tem que ser mandato longo, não pode ser mandato curto. E até citou o caso dele, ele com 55. Se valesse a regra antiga, de 70 anos, ele ficaria 15 anos no Supremo. Foi essa mudança para 75 que ajudou a ampliar esses tempos de permanência de 25 e 30 anos. O que eu destacaria aqui para síntese, para a gente poder seguir com o programa adiante? O Dino fez uma metáfora futebolística no começo, né, dizendo que lá no Supremo todo mundo tem a mesma camisa. A toga é uma coisa só. Diferente do futebol, em que cada um tem uma camisa de um time, comparando a política com isso, né? Então ele já vestiu a toga. O Dino ele se comportou como se ele fosse ministro do Supremo. Aquele Dino mais combativo, que ia para o embate mais duro com os adversários políticos, saiu de cena. Né? O Dino bolado, o Dino ativo e Sei. tal. Então, Mas ele, uma versão zen, mas mesmo assim a ironia fina dele foi aplicada muitas vezes. Então a minha síntese dá seria: pau. Dino vestiu a toga e rebateu a oposição com estilo zen e não bolado. Posso dar uma 65 sugestão? caracteres. Pode, você pode mudar. É o último programa do ano. Você é o chefe do Análise da Notícia. Dino tirou a armadura, vestiu a toga e deixou posição falando sozinho. Isso. Fechou a posição a ver navios. A ver navios, tá bom. Olha lá, tá aprovada aí a síntese de José Roberto de Toledo. Não, eu só estou botando palavras na boca de Kennedy Alencar, longe de mim. Deixa eu só ler aqui alguns comentários, Vamos Kennedy. lá, A vamos lá. Margarida, o Danilo Sotero Rogério nos abandonou. Ontem já não Você veio, tá hoje vendo? também não. Estou preocupado, estou preocupado. Precisa ligar lá Saudade. para o Danilo para saber se ele está tudo bem, então. A Margarida von Schwenk, também nossa assídua colaboradora, disse que o Dino vestiu a toga zen. Tá aí, já antecipou o que você ia Olha, falar, pois haja meditação para aguentar a provocação da extrema-direita. A Suzana nos dá boa noite, Suzana.
A Rosiane Arroxo pergunta, a pergunta era, que roupa ele vestiu, né? Que personagem ele vestiu? Ela perguntou, Justiceiro? A Célia Alexandre Silva diz que Não, Dino no STF é desespero para os bolsomínios. não A estava no modo Jurema, Vingador, não estava no modo Hulk, não. Estava no outro não, modo. é. A Estava mais Jurema para o professor Contreiras, Xavier. desde Metz, lá na França, dizendo boa noite para todo mundo. Mesma coisa, a Neiva Cruz. É isso, Kennedy. Então tá valendo. Vamos ver como é que vai ficar essa enquete aí, porque as respostas estão iguais, né? Eu quero ver que resposta eles vão colocar para ser diferente da sua para disputar a última enquete do ano e para ver se a gente termina invicto. Apesar daquele Boa! empate, né? Que empate Aquele não é empate, derrota. vote Minerva, Empate vote não é, Minerva é seu. exato, empate não é derrota, tá certo? Então, Exato, exato.